background, eu tinha acabado de me formar no Brasil em educação física, pós-graduada em educação física para pessoas com deficiência. Quando eu cheguei em Londres, aquele mundo corporativo, da City, aquilo ali foi assim, sabe, paixão à primeira vista? Eu falei, gente, eu vou ser uma executiva. É isso que eu quero. Eu quero andar de salto, roupa social, eu quero ter poder. É isso? Exatamente. Em Londres. Em Londres, pronto. Nesse café brasileiro, a gente foi comer lá e o meu esposo falou, ó, olha ali no mural que sempre tem as coisas, tem umas revistas, dá uma olhada ali. Quando eu vi essa revista que tinha essa possibilidade dessas empresas brasileiras, eu achei a vaga de emprego da Speedfast, que na época eu acho que tinha outro nome a empresa, chamava Intertransfer, e era um trabalho para ser caixa, como se fosse um caixa de banco. E aí eu apliquei e deu certo, e eu trabalhei lá por 2006 até 2016 como funcionário, e de 2016 eu comprei e sou proprietária. Sua história de vida importa. Estamos iniciando mais um episódio do Imigrou com uma convidada diferente, Thalita Gallo. Ela é empreendedora em Londres, imigrante brasileira, bem-sucedida, tem a empresa Speedfast, de produtos financeiros, casa de câmbio, toda essa parte do dinheiro que a gente gosta. Thalita, muito obrigada por estar conosco, por ter vindo participar do Imigrou. Parabéns pela sua trajetória, pela sua palestra no evento, no último sábado, no One World Trade Center, no coração do Distrito Financeiro de Manhattan. Muito feliz por recebê-la aqui. Muito feliz, Karine, de estar aqui hoje com você, de ter participado no último sábado do evento Mulheres Caminham com os Lobos, de ter palestrado aqui para as imigrantes da América, falando sobre dinheiro, que é o que a gente gosta e que a gente muitas vezes viemos buscar aqui fora do nosso Brasil. Thalita, eu queria começar contextualizando um pouco sobre a sua trajetória como imigrante. Como aconteceu esse processo de você estar vivendo em Londres? Aqui a gente fala o momento imigrou. Qual foi o seu momento imigrou? O meu momento imigrou começou com uma paixão. O meu marido, eu conheci ele em Curitiba, ele estava fazendo o último ano de faculdade, junto com uma amiga minha em comum. Eu já tinha terminado a minha faculdade e estava em Curitiba terminando uma pós-graduação. E a gente se conheceu e ele já havia morado em Londres. E aí a gente começou a namorar e ele falou assim, olha, eu só vim pro Brasil para fazer essa faculdade e tô terminando no início do ano, eu vou voltar para Londres. E aí o namoro foi correndo e daí quando foi chegando perto da época que realmente ele ia voltar, aí resolvi vir junto. Ai, meu Deus, mas você já namorou sabendo, assim, que tinha uma chance de viver com a realeza ali, tudo isso? Esse sonho? Sim, eu sempre tive vontade de sair fora. Eu vim de uma cidade muito pequena, né? Minha cidade é do interior do Paraná, chama Tomazina. É a cidade onde foi fundado o Banco Bamerindos. Você lembra do Banco Ah, Bamerindos? Que sim. tem aquele jingle que é Como é que inesquecível. continua numa boa, como que é, não O é? tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. É a poupança Bamerindos. Então, esse banco, ele foi fundado na minha cidade, em Tomazina. E olha a história, que ali já começa com dinheiro, banco, dinheiro, com o Sim. meu futuro. E eu sempre tive vontade de sair fora. Eu falava assim, gente, o mundo é tão grande, eu não posso ficar presa aqui em Tomazina. Mas nunca imaginei que ia acontecer tudo o que aconteceu. Você não pensou que ia voar tão alto, né? É, A criança, né, do interior, a menina do interior, muitas vezes tem essa vontade, assim, de sair, a tal da cidade grande, né? Foi o meu sim. caso também. Eu fui para uma bem grande. Exato. E quando você chegou em Londres, o que você foi direto para Londres? Direto para Londres. E Nunca quando morei em outro lugar. e quando você chegou, você já se integrou na comunidade brasileira ou não? Bom, como eu cheguei e o Juliano já havia morado em Londres, então assim, aquele começo meu não foi tão chocante, porque como ele já havia morado, ele já sabia como as coisas funcionavam, ele me deu uma certa estrutura ali naquele início, então eu já comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi com marketing. Já foi Foi com marketing, trabalhando. Disque Pizza nas Ah, o Letterboxd. marketing, ó, o marketing. Porque naquela época não ti naquela época, né, agora entregar a minha idade aqui, Gente, não é isso. tinha não tinha Uber Eats, não tinha Just Eat, não tinha nada desses Eats, não tinha esse telefone que a gente tem hoje, era no mapa, né, a gente Era comprava um flyer e mapa, pronto. e aí tinha uma pizzaria que ele me imprimia um mapa do bairro, e eu tinha que grifar todas as ruas que eu tinha colocado o menu da pizzaria no Letterboxd, que depois eles iam checar se estava tendo pedido naquela área, e aí eu recebia no final do dia. Então eu brinco que meu primeiro trabalho foi marketing, mas foi assim, panfletando E menu era de pizza. pizzaria brasileira? Não, Não? Ah, pelo não. menos você já conseguiu praticar o idioma ali. Bem pouco, na verdade, porque você ia colocando nas casas, é um caminho
Mas caminhava Sozinha. muito, foi legal porque eu comecei a conhecer muito, né, A a cidade. cidade. E a questão do idioma, você já foi falando ou não? Porque você, de certa forma, durante a faculdade já sabia que tinha essa possibilidade. Você teve tempo de se preparar ou o idioma foi uma barreira no começo? É, eu sempre estudei em escola particular, então tinha uma base boa de inglês, mas aquela base do inglês americano. E quando você chega que você nunca praticou, e você Uhum, chega, o seu ouvido, o problema é o ouvir. uhum, Então ouvir era muito difícil, ouvir os britânicos, o sotaque fechado. Então foi bem difícil. Aí eu fui estudar, fui fazer método Callan. Não sei se você conhece o método Callan, que é um método de repetição. Então uhum. você ouve e repete, ouve e repete, ouve e repete. E é ali que deu uma destravada no meu idioma. Sim. E você conhecia Londres a passeio, a turismo ou não? Foi o Não, eu primeiro contato para nunca morar? tinha saído do Brasil. Olha só! Então Nunca você tinha. teve a fase, assim, de deslumbramento? De falar: "Meu Deus", porque é cenário de vários filmes, né, séries, então, assim, Sim. acho que tem um imaginário. Na verdade, eu me deslumbro até hoje, né, porque É. Londres, ela tem muita coisa escondida, muito detalhe, lugares, assim, que você vai conhecendo com o tempo. Tem muita coisa, né, até hoje eu não conheço tudo, e olha que eu sou uma imigrante bem exploradora. Mas, eu acho que falando um pouquinho já entrando aqui no assunto do dinheiro, com essa Uhum, pergunta, eu tive um deslumbramento de compra, do poder de compra, no uhum. começo. Porque produto é mais barato que no Brasil, Sim, né. você começa a ter mesmo ali fazendo o seu subemprego, você começa a ter acesso a produtos que você não tinha. Uhum. E isso, no começo, eu me deslumbrei um pouquinho, mas depois a gente tem que amadurecer e aprende, né, que sempre Sim. vão estar ali. Exato, é o tal, né, nós vamos falar sobre isso, a questão do viver no padrão, né. Isso. Ô Thalita, e ainda no contexto, assim, de imigrante, qual foi, assim, a parte mais difícil da sua adaptação em Londres? Apesar que você tinha seu marido, mas com certeza a imigração ela desafia a gente. Qual foi o desafio mais difícil de você superar? Foram 2 momentos que eu quase fui embora, quase voltei para o Brasil. O primeiro foi compartilhar a casa, porque na minha casa eu tinha tinha um conforto grande, né, sempre tinha moto, a minha esposa tinha a minha moto, então eu tinha meu quarto com a minha suíte, com a minha televisão, eu nunca dividi esse tipo de por mais que eu tinha meus irmãos, cada um tinha suas coisas. E essa parte de casa compartilhada foi bem difícil para mim no começo, tanto é que a gente ficou bem pouco tempo compartilhando, logo a gente Uhum, conseguiu, se mudar para um estúdio flat. E o outro momento foi quebrar o ciclo, a bolha dos brasileiros. Porque eu não me conformava de estar fazendo subemprego. uhum, E quando eu ia conversar com as meninas ali da casa, que a gente compartilhava, elas falavam assim: "Quem você tá pensando que você é? Você acabou de chegar, mulher imigrante tá aqui ou pra fazer cleaner, ou pra ser care, ou pra trabalhar em restaurante". E eu falava: "Não, mas eu não vou, não vai ser assim comigo". E eu falava isso, só que quando eu fui, eu e Juliana, a gente estava namorando, então eu fiquei com visto temporário de noiva. E então eu falei assim: "Não, quando eu casar, eu pegar meu visto mesmo, eu vou mudar de vida". E as pessoas não acreditavam, mas assim, eu fiz, Karine. Eu fui para o Brasil, eu casei em maio, em junho eu cheguei com o visto definitivo de esposa, e na primeira semana eu saí, porque naquela época, mais uma vez entregando a minha idade, tinha que ir na lan house para usar o pra usar computador computador e e a internet. internet. Aí eu fui na lan house, imprimi um tanto assim de currículo, e voltei pra casa e o pessoal: "O "Que que é isso?" Eu falei assim: "Currículo". "Mas currículo em português?" Eu falei assim: "Sim". Quando eu estava fazendo o meu marketing, meus panfletos, ali na City, eu vi que tem um monte de empresa brasileira, eu vi que tem um monte de brasileiro executivo, eu fui num café brasileiro, que naquela época não tinha tantos igual tem hoje em Londres, eu vi que tem uma revista brasileira, onde as empresas brasileiras anunciam, então eu vou trabalhar no escritório, nem que seja brasileiro. E assim eu fiz, e assim começou a minha história com a Speedfast. Olha só, espera aí, a Speedfast, que é a empresa que você hoje é sua, Sim. foi seu primeiro trabalho, assim, mais executivo em Londres? Foi, foi. O meu background, eu tinha acabado de me formar no Brasil em educação física, pós-graduada em educação física para pessoas com deficiências. Uhum. E quando eu cheguei em Londres, aquele mundo corporativo da City, aquilo ali foi assim, sabe, paixão à primeira vista? Eu falei, Uhum. gente, eu vou ser uma executiva. É isso que eu quero andar de É, salto, roupa é, social, eu quero ter poder, é isso? exatamente. Em Londres. Em Londres, pronto.
Aí, nesse café brasileiro, a gente foi, comer lá, e o meu esposo falou: "Ó, olha ali no mural que sempre tem as coisas, tem umas revistas, dá uma olhada ali". Quando eu vi essa revista que tinha essa possibilidade dessas empresas brasileiras, eu achei a vaga de emprego Da que é da Speedfast. Speedfast, que na época ela tinha outro nome a empresa, chamava Intertransfer, e era um trabalho para ser caixa, como se fosse um caixa de banco. Uhum. E aí eu apliquei e deu certo, e eu trabalhei lá de 2006 até 2016 como funcionária, e de 2016 eu comprei e sou proprietária. Muito bem. Então, assim, ó, não é que você quebrou a bolha do ser imigrante, porque você continuou na comunidade brasileira, de certa forma, né? Os clientes são Sim, maioria brasileiros? a maioria brasileiros, só que o que que aconteceu, a bolha que eu falo é Você a bo ressignificou, né? Você é, se colocou numa posição que era a posição que você queria. Eu entendi o que você quis dizer, eu só tô falando uma brincadeira. Porque você está se referindo, assim, àquele padrão, de quase que como uma sentença que eu tinha que fazer definitiva de limpeza que era de aquilo que te restaurante cabia. ou, cuidar de idosos, no caso, né. Uhum. Então E foi isso. E você tem esse perfil de: "Não, comigo não vai ser", é de certa forma uma teimosia muito determinada, é uma coisa sua? É, eu já fiz, coaching e tudo, essas ferramentas de personalidade, e o meu perfil é dominante, então eu sou uma líder nata. Uhum. Então, eu sou aquela pessoa que vai mesmo galgar e conquistar aquilo que quer, e tanto é que eu entrei nessa empresa como caixa, aí eu comecei a estudar tudo na área, fiz business, fiz management, me aperfeiçoei em compliance, né, eu tenho só na área de compliance eu tenho mais de 36 cursos. Então, eu galguei muito esse espaço, e por mais que eu continue trabalhando com a comunidade brasileira, eu já estive, como tivemos no One World Trade Center, em vários prédios icônicos na City de Londres, aonde eu era a única mulher e uma mulher imigrante. Olha só, é um motivo de orgulho, com certeza, pra gente ter, assim, essa inspiração, na verdade, né. Você se colocou onde você quis estar, através do seu esforço, né, com o apoio do Juliano, com certeza. Com certeza. Mas é lindo de ver, inspira realmente, né. Gente, fica até clichê, né, porque tá muito essa coisa: "Ah, porque as mulheres podem", realmente a gente pode mesmo, Pode, né. pode. Todas podem, Exato, todas mas podem. tem que acreditar. Tem que Você, em acreditar. algum momento, teve, assim, uma crise que você respirou? Porque, a gente tá nesse assunto porque eu te perguntei um momento mais desafiador. Sim. Teve momentos que você chegou a duvidar de que você conseguiria se colocar onde você tá hoje? Ah, eu acho que ainda existem esses momentos, né. É. Ainda existem. Eu acho que empreender, a pessoa que empreende, no caso, tem uma empresa, você sempre tem muitas batalhas. E, às vezes, a vida de empresário, ela é um pouco solitária também. Então, tem momentos que a gente pensa em desistir, mas eu acho que em tudo na vida, né, mesmo para quem não é empresário, tem momentos que você quer desistir. Mas a gente tenta sempre ressignificar, às vezes você precisa realinhar a sua rota, né, não é você fez um plano, mas de repente você tem que adaptar aquele plano, principalmente no meu setor financeiro, aonde há mudanças de regulamentação muito constantes, então tem que reestruturar o compliance, tem que mudar um sistema, então assim, a gente tem que estar sempre, parece que a gente está sempre correndo atrás para Uhum. estar no patamar ideal ali e continuar operando, mas é a resiliência que faz a gente mais forte. Sim. Nós vamos voltar bem, que é o foco da nossa conversa, essa questão financeira, mas eu quero só para a gente poder finalizar um pouco essa conversa sobre imigração. Você teve a oportunidade de conhecer a comunidade brasileira imigrante aqui dos Estados Unidos, em Nova York e New Jersey, no evento que aconteceu que você participou. O que você observa de diferenças e similaridades entre as duas comunidades imigrantes, a dos Estados Unidos e a do Reino Unido? Olha, o contato ali foi bem rápido com as pessoas, mas eu vi que as mulheres elas estão em busca dessa união, que eu acho que é importante de estar se inspirando umas nas outras, porque quando você está escutando que foi possível para alguém conquistar alguma coisa que talvez seja o que você veio buscar, fica mais fácil. Esse movimento de mulheres está bem similar. Eu acho que as mulheres estão participando bastante de eventos, estão encabeçando bastante esse movimento e que só vem a crescer para todas, né? Uhum, Essa troca, sim. mas ainda não tive, como ver se tem algumas diferenças ainda, assim, bastante peculiares, ainda não. Ah, porque o nosso lado brasileiro, ele acaba sendo universal mesmo, onde a gente vai. Você acredita nisso, assim, tipo, o brasileiro, você consegue, aqui tem muito isso, a gente consegue identificar na rua, assim, aquela ali é brasileira, aquele ali é brasileiro, mesmo se a pessoa falar, a gente olha, alguma coisa sinaliza que Sim, é brasileiro. sim, a Lá gente conhece. acontece isso também? Também, também, sim, bastante.
É interessante, É. não? Mas eu achei que é bem parecido. O que eu acho é que aqui nos Estados Unidos o ritmo do brasileiro, eu acho que pelo país, né, o ritmo da Europa é um, o dos Estados Unidos é outro. Aqui é o quê? Mais acelerado? Ou não? Vamos Eu ver. acho que acelerado é os 2, mas eu acho que talvez aqui pelo menos a impressão que eu tenho é que o brasileiro consegue subir um pouquinho mais rápido. Entendi. Eu acho Olha que só a perspectiva de de quem quem tá tá de vendo de fora. fora, é. É, mas é Eu interessante. mas eu acho, assim, que pelo pouco que a gente conversou ali, eu conversei com uma senhora que ela tá aqui há 1 ano e 9 meses, pouco tempo, e ela já tá, assim, trabalhando no que ela fazia no Brasil. Uhum. Então eu achei, assim, que parece que as oportunidades vêm mais rápido Acontecem, ali, sim. talvez. Vamos ver, né, porque Não sei. agora eu quero saber uma coisa lá, você já viu alguém da família real por assim, andando numa carruagem? Isso acontece ou não? Acontece. Eu não vi, mas a minha cunhada, um dia ela estava lá no Buckingham Palace com alguém que veio do Brasil passeando e estava saindo todos eles ali no carro, que deu pra ver. Mas eu particularmente, eu fui quando o William casou com a Kate, Ai, eu fui lá assistir, né, assisti tudo. no meio da multidão eu fui lá assistir, então foi essa vez eu fui. Quando teve o atentado em Londres, alguns anos atrás, eu fiquei presa no metrô no túnel do metrô por muitas horas. Lembra quando explodiu bomba em Uhum, várias uhum. estações, ônibus? Inclusive meu marido já estava me procurando em hospitais, eu fiquei mais de 7 horas desaparecida, Incomunicável. incomunicável. E aí eu peguei um pouquinho, eu não gosto muito mais de estar nesse meio de muita gente, essas coisas, porque me dá um pouquinho de pânico. Uhum. Mas eu fui no casamento do William e da Kate, estava lá. Ai, gente, olha, é um glamour, não é? Você É. saber que existe uma família real. Ai, a gente sabe, né, toda a questão da família real, nós sabemos o passado, tudo a gente entende. Mas ainda assim, fale o que falar, é algo que encanta, não é? É, é encantador. Tem um glamour, não Tem um tem? glamour, tem. E como a gente tá lá, a gente vê também que eu acho que essa imagem da monarquia para o britânico é muito forte. Então você tá lá, é como é um motivo de orgulho, há toda aquela tradição. Quando você vai em algum evento bem British mesmo, mesmo que não tem nada a ver com a realeza, mas que segue um protocolo, é bonito de ver, sabe. É um momento E de tem orgulho, assim. e você existe a tradição, assim, alguns eventos de usar chapéu, tudo isso? Tem, Você tem. tem chapéu? Tenho. Eu não tenho chapéu, eu tenho o Fascinator, que é Aquele que só coloca é assim. só aquele assim. Então, eu já participei do Royal Ascot 2 vezes, que é aquela corrida de cavalo bem famosas, inclusive lá também tem o desfile da família real, né, na abertura, e lá você usa todo aquele dress code, que tem o vestido tem que ser abaixo do joelho, não pode estar os ombros de fora, e uso de chapéu, ou Fascinator no caso, que é só aquele que encaixa aqui, e é muito gostoso. E como foi você ver onde você estava e toda aquela tradição em torno, é algo que contagia e que você pensa: "Uau, eu sou parte disso"? Sim. Nossa, é muito legal estar lá. Eu sempre falo assim, que toda vez que eu tô nesse ambiente, eu me sinto num filme. Apesar de hoje eu ser britânica, né, sou britânica, sou uma Uhum. cidadã britânica, mas eu ainda acho que eu continuo nesses momentos sendo aquela imigrante que acabou de chegar, que se deslumbra. Por isso que eu falei Aham. que eu continuo me deslumbrando Deslumbrando. sempre com esses lugares. A gente já teve em eventos, por exemplo, dentro do Kensington Palace, então todas esses momentos são muito inesquecíveis, porque quanta coisa já aconteceu ali, quantas pessoas já passaram por ali, Exato. e é sempre tudo muito bem cuidado, muito intacto e com aquela tradição, aquele cerimonial muito, ainda respeitado, essa tradição. Sim, é lindo de ver, né. Eu sou fã de história, eu já falei, eu adoro Londres, sempre que posso vou, eh e eu deslumbro também, fico deslumbrada e com vontade, nossa, mas todo mundo tinha que vir por aqui, tinha que passar por aqui, cada Sim, ai, essa igreja, onde você olha tem, meu Deus, mas isso aqui tem 300, 500 anos, coisa assim, que o Brasil é muito recente, então não faz sim, parte da nossa tradição encontrar tudo isso, a nossa história, né, começou a história do Brasil, país, né, não tô falando do sim. território. O Brasil é muito novo, né, É. comparado à Inglaterra, Exato, é então assim, um bebê. não tem, exatamente. Alita, e você foi mãe em Londres, então assim, seus filhos, eles não são imigrantes, eles são filhos de imigrantes. Como é essa parte na sua casa, seus filhos, esse mix cultural, Brasil, Inglaterra, os seus filhos eles têm assim questões tipo: "Ah, eu gosto do Brasil", já passou essa ideia de ter uma experiência na América? A Júlia nasceu em Londres, mas o Enzo nasceu no Brasil.
Ah, Porque lá eu não sei como funciona aqui nos Estados Unidos, lá em Londres, eles hoje em dia eles dão a opção da cesárea. Antigamente você não tinha a opção da cesárea, você era obrigada a ter o parto normal. E quando eu fui ter a Júlia, a minha bolsa estourou no dia 9 de maio, meio-dia, e a Júlia foi nascer no dia 11 de maio, 5h35 da manhã. Então eu sofri muito, muito. Foram quase 40 horas de parto. E foi muito difícil. Até por isso que acho que os dois têm essa. Acho não, até por isso eles têm esse gap tão grande, porque eu fiquei muito tempo não querendo ter mais filho. uhum. Apesar de depois do parto correr tudo bem, a gente ter ficado tudo bem, foi muito difícil passar 40 horas em trabalho de parto e com atendimento que não é aquele atendimento humano que a gente tem no Brasil, né? Uhum. Os ingleses são um pouco mais frios. E aí, quando eu resolvi engravidar de novo, eu falei, não, vou ter o Enzo no Brasil. Então, Sim. essa parte da maternidade, hoje eu sei que mudou, você pode escolher a cesárea, e acho que eles não esperam tanto tempo também, igual eles ficaram esperando Você já estava com quantas semanas quando sua filha nasceu? 39. 39. Uhum, 39 e 4 dias, eu acho, se não me engano. Então isso evoluiu, mas antigamente era bem. E sem falar no medo que dá em relação à saúde do bebê também, Sim, né? sim, e daí foram noites sem dormir. Quando ela nasceu, eu estava super exausta, não deixaram o Juliano ficar comigo, eu tive ainda que passar a outra noite acordada com ela, sozinha. Então, não foi legal, assim, essa parte. Aí o Enzo eu fui ter no Brasil, mas eu fui no Brasil, tive ele com 3 meses, ele já estava em Londres. Mas eu te perguntei isso por quê? Porque, por exemplo, meu filho nasceu no Brasil. A gente mora aqui, vai fazer 9 meses, 9 anos. E ele adora o Brasil e ele fala que um dia ele vai morar lá. Seus filhos têm isso ou En não? então, a Júlia, ela é super brasileira. Os amigos dela, a maioria são brasileiros, ela vai na igreja brasileira, ela estudou português no college, ela escolheu estudar português no college, e ela gosta muito do Brasil, só que agora ela falava que ia fazer faculdade no Brasil, que ela queria morar no Brasil, agora já mudou um pouquinho. Agora ela É já a tá turma, né, é, dela lá. mas gosta muito do Brasil, fala de depois futuramente morar no Brasil, mas não sei. Agora, o Enzo é inglesinho. É? É? Até na personalidade, no jeito, se você falar pra ele que sim é sim, não é não, tem que ser tudo muito britânico, Uhum. tudo Não tem explicadinho. aquela coisa de ficar com sentimento ferido, prefere ir direto, me fala o que é e pronto, e tá tudo bem? Sim, bem britânico mesmo, no humor, no jeito de se portar, no jeito de explicar. Se jogou Brasil e Inglaterra, ele chorou porque a Inglaterra perdeu. Não acredito! Isso não, tá demais. Futebol. Aí a gente tenta explicar pra ele, Mas sabe. é uma olha só, porque é complicado, porque o Brasil é o melhor do mundo, mas a Inglaterra é que criou É. o Na futebol, verdade, eu então acho que agora que ele vai fazer 9 anos, ele tá começando a entender as raízes, mas acho que antes ele não entendia muito bem. é. Mas o Brasil também tá facilitando, né, pra Inglaterra. Ultimamente nossos jogadores, olha, eu não sou muito de acompanhar futebol não, mas tá complicado. É, Mas pelo menos a gente tem a tradição. Nessa parte a gente tem. sim. Thalita, aqui, especialmente nesse momento histórico, a gente está vivendo dias difíceis para os imigrantes com uma política de deportação severa. Lá na Inglaterra, isso acontece? Tem Acontece tipo, a polícia encontrar a pessoa e deportar? Existe essa dinâmica lá também? tem acontecido bastante. Inclusive, no final desse ano, teve uma deportação de 650 de uma vez, assim, um avião, mais de um avião seguido saindo. Lá Para o tem Brasil? para o Brasil. E lá tem um programa que se chama Retorno Voluntário. Então, que o governo está fazendo uma campanha muito grande para as pessoas voluntariamente se cadastrarem nesse programa. A pessoa que se cadastra, eles pagam todas as despesas para a pessoa voltar, e ainda ela recebe uma bolsa, acho que de 3.000 libras, para ela recomeçar a vida dela no Brasil. Uhum, Então, muita gente tem se cadastrado porque ganha essa bolsa, eles pagam todas as despesas, mas eles estão deportando, tá tendo uma caçada, né? Com imigrantes em geral, não só com brasileiros. uhum. Aqui também tem esse programa. E além da comunidade brasileira, qual a outra comunidade de imigrante é bem grande lá em Londres? Em Londres, a comunidade árabe é muito grande, né? Os muçulmanos, indianos. Mas falando aqui do nosso negócio, da nossa empresa, o que a gente atende mais é geralmente portugueses,
brasileiros e poloneses. Esse é o nosso público na Speedfast, ali, com envio de dinheiro, é o nosso público-alvo. Mas Londres tem imigrante de todo lado, né, Sim, todo lado. uma cidade. Mas ultimamente os muçulmanos estão em peso, assim. Thalita, e a recolocação profissional, como você falou, foi um desafio e acho que realmente é um desafio para o imigrante em geral. Mas você não só conseguiu a sua recolocação, como encontrou um outro talento que não era a sua formação Não. principal e virou a dona da empresa que você começou trabalhando. Fala um pouco sobre essa sua trajetória. Como começou esse universo no mundo financeiro? Então, aí eu apliquei para aquela vaga, né, conforme a gente tinha falado, de caixa, e me apaixonei quando eu vi que você mandava 10 libras e aquilo se transformava hoje em R$ 75. Então, de 10, 75. E eu comecei a me apaixonar por esse universo do dinheiro. Eu já fui criada, né? Meu pai era empresário, então já tinha essa veia empreendedora, Uhum. empreendi desde criança ali, com várias coisas. Mas quando eu vi o dinheiro, eu falei, gente, eu vou ficar rica. Eu vou ficar rica fazendo isso aqui. E, gente, eu quero que todo mundo fique rico também. Então aquilo ali foi um divisor de águas, foi aonde eu comecei a entrar para esse mundo das finanças, e aí, conforme eu falei, fui me especializando. Fui estudar business, depois estudei management, cursos na área de compliance, de finanças, e depois virei proprietária. E como foi essa parte? Porque é uma coisa assim, né, gera curiosidade, gera vontade de fazer igual, inspira. "Ah, eu era funcionária, depois virei proprietária". Como foi isso? Foi uma meta? Você fala: "Eu vou virar a dona desse negócio". Na verdade, como eu fui crescendo muito dentro da empresa, até o dono da empresa, ele chegou a se mudar para os Estados Unidos, onde eu tomava conta. Na época, ele tinha a mesma empresa, tinha ramos na Suíça, na Itália, Estados Unidos, Portugal e Inglaterra. E praticamente eu que gerenciava tudo. Então, aprendi muito. A empresa ficava praticamente ali supervisionada por mim, mais uma colega. E ele falou assim: "Olha, eu acho que agora vou te dar uma parte da empresa". Porque ele não queria mais voltar para a Inglaterra. E aí ficou nessa, e nessa de dar uma parte, chegou um momento que ele falou assim: "Não, eu vou vender a Inglaterra". Aí eu falei: "Você vai vender a Inglaterra?". Aí tinha um cliente nosso, porque apesar da gente trabalhar muito com imigrante, a gente também faz pagamentos de importações e exportações no mundo inteiro. Então Uhum, não tem só o cliente imigrante, tem os clientes empresas. uhum. E um desses clientes empresas, que a gente acabou se tornando muito amigo, eu comentei com ele, falei assim: "Olha, ele vai vender a operação da Inglaterra, e talvez seja uma oportunidade, tá-tá-tá". E daí nessa a gente se juntou e falou: "Não, então eu vou ser o sócio investidor e você vai ser A gestora. a gestora, e nós vamos ser sócio". E daí foi isso que aconteceu. Aí deu aquele medo, né, deu aquele medo inicial, aí mas falei com meu esposo, falei: vamos encarar junto". E aí foi isso que aconteceu, aí a gente mudou, né, a cara da empresa, eu trouxe essa política mais humana, comecei a apoiar muito a comunidade brasileira, porque eu quis fazer isso, Desenvolver. foi uma coisa que eu queria, então desenvolvi muito a Speed Fast como uma apoiadora da comunidade brasileira. E aí eu quis trazer esse lado feminino, então assim, eu tenho um time, claro, temos o Juliano, o Roberto, o Ravel, mas também temos mulheres em posições importantes ali dentro da Speed Fast para trazer e dar oportunidade para essas mulheres exercerem esse papel aí no financeiro, que ainda é muito dominado pelos homens. Você disse que se apaixonou pelo universo do dinheiro, mas eu quero saber, o que é fundamental entender sobre dinheiro para conseguir ficar rico? Primeiro que eu acho que a pessoa tem que saber o que é ser rico para ela. Porque ser rico para mim pode ser ter uma casa própria, e tá tudo bem, mas eu preciso entender que isso é ser rico para mim. Depois o que vier a mais, mas primeiro tem que entender, porque o que que eu vejo muito em relação a imigrantes, que a gente tá falando aqui dos imigrantes. Karina, tem muita coisa que o imigrante ele vem, então um amigo dele ajudou ele vir para os Estados Unidos, por exemplo. E o amigo dele comprou uma casa lá no interior do Goiás. Aí ele vai fazer igual. Ou o amigo dele, investiu em cripto e ganhou dinheiro. Ele vai fazer igual. E não é assim. Primeiro você tem que entender o que que é importante para você. Então, ter clareza. Eu até desenvolvi um método ele fala mentalidade, método, conhecimento e clareza para você atingir uma meta financeira. Porque não adianta a pessoa falar assim, eu quero ficar rico. Não. Então, primeiro ela tem que ter a clareza do que é esse ficar rico para ela. Aí a mentalidade, porque a gente tem crenças, a gente tem a mentalidade que às vezes veio lá da família, a mentalidade de lá morando no interior do Brasil e mudou para a América, que é um país que tem uma outra mentalidade, então por que não absorver essa mentalidade de realmente fazer dinheiro? Porque para ficar rico eu preciso fazer o dinheiro trabalhar por mim.
Sim. Então, vamos supor que eu vim lá, que nem eu, vim lá de Tomazina, uma cidade de 9.000 habitantes. Aí eu vou lá e compro 2 terrenos em Tomazina, uma casa em Tomazina. Uma cidade que continua com os mesmos habitantes. Ela não cresceu. Uhum. Você acha que, mesmo eu comprando esses imóveis lá, esse dinheiro vai estar trabalhando por mim? Ele vai Não. estar dando um ROI que vai mudar a Uhum. minha vida? Não. Não. Então é mentalidade. Então, aí, por exemplo, aonde que seria melhor eu investir, eu comprar esse terreno? Numa Balneário Camboriú? Mas isso aí seria uma parte mais do conhecimento, será que não? É por isso que eu criei esse método, que ele vai trabalhar mentalidade, ele vai criar um método para mentalidade, um método de geração, de criação de meta, com planejamento, com conhecimento e clareza. Porque você não vai ficar rico se você não tiver o conhecimento, não tiver a clareza, não tiver método e mentalidade. E a meta certa, né, porque às vezes a pessoa até tem uma meta, mas É. não é a meta É por isso que eu falo, no certa. método a gente vai definir metas certas, metas, Uhum. podemos usar até a linha SMART, que a meta ela tem que ser alcançável, ela tem que ter um tempo certo, não adianta eu falar assim: "Ah, eu quero", Tem que ser tem mensurável. que ser mensurável. "Ah, eu quero ficar milionária até dezembro". Não dá, Não dá. não Bom, dá. assim, né, dependendo até dá. Para quem gosta de jogar, talvez até dê. Inclusive esse negócio do jogo tá acabando, né, com as finanças, Exatamente. endividando todo mundo. Eh, além ou então, a questão do cripto também teve essa onda, né, de muita gente falando, não sei se lá a comunidade imigrante, mas aqui teve muito isso. Você comentou e na hora eu falei: "Gente, eu tenho amigos imigrantes que uma pessoa que trabalha com ele na construção falou do cripto, deu certo ali, aí foi uma onda, mas muita gente, infelizmente, perdeu aí Mas é isso anos". que eu tô falando, porque a pessoa, em vez dela buscar o conhecimento, dela conhecer, se conhecer, definir para ela o que que é a riqueza que ela quer construir naquele momento, ter conhecimento, clareza com aquela meta, como vou atingir, ter um método para atingir aquela meta, ela vai na conversa. Ah, não, meu amigo, quem é de Goiás, que estiver nos assistindo aqui futuramente, vai lembrar. Teve o golpe do avestruz. Uhum. E por quê? Ah, porque o meu amigo meu fez e deu certo. Mas ele foi lá pesquisar aquela empresa? Ele foi conhecer como aquele negócio realmente funcionava, se aquele negócio tinha futuro? Não, porque o amigo fez. Olha, eu morava em Brasília, eu morei em Brasília, então, a gente tem amigos que compraram não sei quantos ovos de avestruz. Então, E eu cadê? tenho Perdeu, naquela sumiu. época, aquilo acho que foi 2004, 2005, eu tenho amigos que naquela época, porque hoje não é tanto dinheiro assim, mas naquela época perderam 150, 250 mil reais. Há 20 anos atrás era muito dinheiro. Hoje ainda continua sendo. É bastante dinheiro, mas há 20 anos atrás era muito É, dinheiro. sim. Era muito dinheiro. Agora, recentemente, eu tive num evento no interior da Inglaterra, na cidade de Swindon, num evento brasileiro, sobre até política, que é um tema que a gente está levantando a bandeira lá também dos brasileiros representantes na política para poder defender os nossos Com interesses. certeza. E conheci uma moça e ela falou assim: "Ai", a gente falando de dinheiro, ela falou assim: "Ai, tem uma amiga minha que perdeu tantos, R$ 1 milhão com a empresa tal". Essa mesma empresa tinha ido na rádio, a pessoa tinha ido na rádio dar uma entrevista, e assim, eu falei assim: "Nossa, interessante". Aí eu fui puxar a ficha da empresa, não condizia o capital social da empresa com o que ela prometia de retorno. Uhum. Então é por isso que eu falo do conhecimento. Sim, não sabe E aí depois que aconteceu, uma pessoa, fiquei sabendo que várias pessoas, inclusive o dono da empresa se matou recentemente, porque era uma pirâmide sim. disfarçada de empresa. Mas assim, com uma pesquisa simples, para quem tem conhecimento, ou se você não tem, você vai contratar uma pessoa que tem esse conhecimento para te orientar. Era visível que uma empresa que prometia o que prometia e não tinha um capital social adequado, ia ter problema cedo ou tarde. Mas, quando a gente fala em dinheiro, é muito sedutor essa coisa de ficar rico rápido. Não ter a paciência de esperar. Fala um pouco sobre essa relação do dinheiro e o tempo. Dinheiro e o tempo. Karine, eu acho que só cai em golpe pessoas sonhadoras, mas que não são comprometidas com o sonho. Eu costumo dizer, eu tenho essa frase que desde que eu comecei o programa na rádio, que chama Finance Talk, que eu falo: sonho sem ação é delírio. Uhum. Porque você vai ficar só sonhando. Então você vai ser o eterno sonhador, se você não tiver comprometimento com o teu sonho. E a mesma coisa, então eu tenho o sonho de ficar rica jogando. Eu tô vivendo uma ilusão, Uhum. tô vivendo uma ilusão. A pessoa que deve, gente, é simples esse raciocínio.
Quando a pessoa está devendo no cartão de crédito, o que que acontece com a dívida dela, se ela não consegue pagar? Aumenta, Aumenta. Então, o que que acontece se eu começar a investir meu dinheiro? aumenta. Aumenta, gente, não tem fórmula mágica. Investir corretamente. Investir corretamente, com o que eu falei, com mentalidade certa, com o método certo, que o método, quando eu falo, é a gente definir metas claras, Sim. objetivas e alcançáveis. Você tem uma empresa e você presta esse tipo de consultoria. E, ao mesmo tempo, você montou um programa, tem até um infoproduto e tem cursos e palestras e tal. O que você acha mais adequado? A pessoa contratar um profissional ou a pessoa aprender e fazer por si própria? Eu acho que tudo depende da realidade da pessoa. Por exemplo, se ela trabalha muito e ela não tem tempo para estudar, para buscar esse conhecimento, você paga no profissional, no caso um mentor, digamos assim, se ela me contratar, eu vou analisar a situação dela e falar assim, olha, aqui dentro disso, do que você quer alcançar, da sua realidade, a gente precisa fazer isso e isso. Então, eu vou encurtar o caminho dela. Por exemplo, eu também tenho mentor. Ah, eu fui virar uma mentora, fui virar uma palestrante. Eu tenho tempo de ir lá e me dedicar muito tempo? Não, tenho empresa, tenho a Speedfast, tenho o Rio Café, tenho meus filhos, tenho minha família. Então, quando que a gente contrata um profissional? Quando a gente precisa que alguém mais expert que a gente nos encurte o caminho. Claro que também nós vamos fazer a nossa parte, mas vai ser dado já minuciosamente os passos a ser seguido. Uhum. Então depende da situação. Ah, você tem o tempo suficiente para estudar? Tá legal. Ah, não tenho tempo, então eu vou pagar alguém que já estudou bastante para me ajudar a encurtar esse processo. Uhum. Thalita, e o profissional da área financeira, eu entendi o que você está falando, tá? Mas também existe muito golpe nessa área e por causa de maus profissionais também. Com certeza. Como a gente saber em quem a gente vai confiar? Para não cair em golpes, para não colocar o dinheiro numa ação que na verdade, ou num fundo que na verdade a pessoa de repente até faz parte ali do fundo, o profissional financeiro. Como nós que optamos por não estudar essa parte e terceirizar essa administração financeira, nos protegemos de profissionais que na verdade não trabalham corretamente? Primeiro você tem que entender o tipo de profissional, porque o profissional tem o financial advisor, no caso da Inglaterra, acredito que aqui é a mesma coisa, Uhum, que é o profissional que vai realmente falar, vai colocar um investimento para você. No meu caso, o meu trabalho como mentora, eu vou te ensinar a educação financeira em geral e te ajudar no caminho ali, mas você mesmo vai escolher. Então, são você vai dar opções. dá opções. E a E execução também é por conta da da pessoa. pessoa, Uhum. mas eu vou estar educando ela financeiramente. Por exemplo, também estava num lançamento de um livro lá em Londres, e aí uma pessoa que já foi minha mentorada falou assim: ó, tem uma pessoa aqui que eu quero te apresentar, que ela tá precisando de uma mentora financeira. Aí eu fui lá, me apresentei e fui conversando com ela. Ela é milionária, ela foi casada com um inglês muito tempo, e, claro, na partilha, se divorciou, recebeu um dinheiro muito grande. E o que que ela quer? Ela tem um financial advisor, que cuida dos investimentos dela, que é um Uhum. outro serviço. Mas ela não tem conhecimento financeiro para conversar com o financial advisor dela. Fantástico. Aí Uhum. ela separou do marido e quando tem a reunião com o financial advisor, ela tem que chamar o marido, porque ela não sabe nem termos. Uhum. Então aí é onde entra o meu papel. Então eu vou te educar financeiramente. Aí você vai tomar suas decisões com base ali na educação e na condução do planejamento que a gente vai montar para você. Agora o financial advisor não, ele já pode administrar como você administrar o seu dinheiro, no caso. Então, assim, existem muitos casos de mulheres que se separam, não têm conhecimento financeiro, até têm o dinheiro e ainda ficam reféns ali, às vezes do ex-marido para estar ajudando nessa parte. Uhum. E também tem a economia do dia a dia, né, o financeiro nosso do dia a dia. Que tudo começa aí, né, Karine? Exatamente, agora eu quero entrar nesse que é mais a minha realidade, tá, a coisa do pagar a conta no final do mês, comprar aquilo que eu sonho, ganhar um dinheiro aqui. Essa parte da administração financeira da classe média, que tem conta para pagar no final do mês, aí recebe um dinheirinho, põe na poupança ou compra casa, não compra casa. Como a gente começa a dar valor no dinheiro, tendo todo esse ecossistema, assim, da vida real funcionando e tendo que trabalhar e tendo que cuidar de mim, como a gente começa mais ainda a parte financeira agora? Como você orienta as pessoas a dar o primeiro passo, a darem o primeiro passo? Vamos falar assim, ó, para quem não tem organização financeira, vamos começar aqui bem do básico. Lá na rádio eu costumo dizer assim que quando você tá doente, eu gosto de usar esses exemplos bem simples para qualquer pessoa entender. Sim, Você tá doente, sei lá, você tá com uma dor no joelho. Aí o que que você precisa fazer? dor no joelho? Bom, o certo seria ir ao médico, tirar um raio-x, tarará, né, mas em geral eu tomo Tá, mas o certo seria ao você ir médico. ao médico, fazer um Especialista, né. especialista e fazer um raio-x, Uhum, certo? O raio-x.
Porque é a partir do raio-x que o médico vai poder ver como tá lá dentro e poder te medicar. Você Uhum. concorda comigo? Concordo, esse é o certo. Então, o que você tem que fazer com as suas finanças? O primeiro passo que você precisa, você vai imprimir no mínimo 3 meses de todos os seus statements, dos seus extratos bancários, e você vai analisar minuciosamente, como se você estivesse fazendo um raio-x, para ver Sim. qual o tratamento que a gente vai proceder e a medicação que a gente vai recomendar. Se você sobreviver a esse raio-x, que esse aí é dolorido, o raio-x do dolorido. joelho até que é Mas agora eu te tranquilo. falo, você prefere sofrer agora ou você quer chegar lá nos seus 60 anos e se arrepender que você não fez isso? Sim. Não, essa parte financeira, assim, realmente, você que trabalha aí do outro lado, parece assim, já está toda organizada financeiramente, mulheres ricas, deve ser até divertido, né? Mas assim, do lado de cá, o dia a dia, o cartão de crédito está ali na carteira, você passa, a conta vez você pagou, aí sentar para catalogar, eu já vi até estratégia assim, ó, eh, 15 minutos por dia para você organizar sua bolsa todos os dias. Você tem que ter um caderninho, tudo que você gastar, você tem que anotar. Aí você começa a fazer aquilo. Você começa a fazer aquilo. Aí depois, Não, isso é você chato. para e Não, vai para isso é frente. chato. Isso não funciona. Funciona a gente começar pela mentalidade. Porque um pouco é crença. Um pouco é crença. Né? Aquele negócio de, eu mereço, é só US$ 10, é só US$ 20. Tudo isso está na nossa crença. Uhum, Então, começa na mentalidade. Depois, a gente vai para definir meta. Porque, Karine, vamos supor, ó, por exemplo, nesse momento da minha vida, eu estou mobiliando um apartamento. E eu estou mobiliando do jeito que eu sonhei de mobiliar. Então, se eu tô na rua, igual eu estava aqui andando por Manhattan, lojas imagino. maravilhosas, né, vendo um monte de coisa. Aí eu olhava para aquela coisa e eu lembrava da minha meta, que é comprar agora uma geladeira, um cooktop, tudo fica mais fácil. Eu nem sofro, porque eu sei o que é mais importante para mim. Agora, quando você tá totalmente perdida, alienada, você não tem meta, você não tem clareza do que você quer, do seu futuro, aí você se perde. Aí se oprime também, né? Exatamente. E Porque a aí é conta do gostoso, cartão de sabe? crédito chega. Chega. E aí que tá. Eu fiz uma série também no Finance Talk, que é sobre o livro Dinheiro Emocional, do Thiago Brunet. Uhum. Porque decisões financeiras, elas são totalmente direcionadas, às vezes, pelo nosso estado emocional. Então, se eu tô muito feliz, às vezes eu posso gastar demais, e depois eu vou ter uma depressão no outro dia, um remorso. E se eu tô triste, eu também posso gastar demais, e no outro dia eu vou ficar mais triste. Então, quando você tem clareza sobre tudo isso, tudo fica mais gostoso. Quando eu olho uma coisa e falo assim, não vou comprar isso porque eu vou comprar minha geladeira, eu fico feliz, eu não fico triste. Eu consigo E, tomar e, essa decisão feliz. e saber que você tá madura, né? Que você sabe o porquê do não comprar, o porquê do comprar. Sim, Você já não é mais aquela adolescente que quer por impulso comprar uma que bolsa, na comprar uma verdade calça. é ser escravo do dinheiro. E o Sim. dinheiro tem que ser o nosso escravo, não nós escravos do dinheiro. Então, quando você toma essa decisão gostosa, você fala, não, é eu que controlo ele. Ele trabalha por mim, não ao contrário. Sua história de vida importa.